E aí, pessoal, vamos começar o primeiro episódio do Tomorrow Talks. Quem fala é João Pedro Mendonça, host do podcast. E estou aqui com meu sócio, Bruno Bétega. Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Bétega da Tomorrow Talks, da Tomorrow Agents. E a gente veio aqui para falar de marketing digital, falar nossas experiências, o que a gente tem passado nos dias, o que a gente passa no dia a dia. Sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem do nosso conteúdo. Vamos para cima. Bruno, e o que falaremos hoje? Bom, eu não decorei o texto ainda, mas se você puder puxar, eu vou gostar. Posso sim. Manda aí. Hoje vamos falar os erros mortais no marketing digital no Brasil. Com toda a experiência e bagagem aí acumuladas em quase 13 anos, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre, né? Então, onde é que as empresas brasileiras morrem, né? Quando se trata de marketing digital? Hoje nós temos basicamente 10 pecados capitais no marketing digital. Interessante a gente entrar nesse assunto, porque geralmente isso é assim que a gente vem acompanhando há muito tempo. Quando a gente vai fazer campanha de marketing, a gente vai trabalhar para uma empresa nova, começa a andar e tudo mais, e geralmente a gente pega empresa que sempre está com muito problema. Sempre, todas as empresas que chegam para a gente, assim, 10% tá ok. O resto tá sempre com muito problema, muita bagagem, muito erro operacional. E uma das coisas que eu vejo que falta ali uma certa experiência, que falta ali um certo resultado, é que todas, quando começam a ir mal, a primeira coisa que elas fazem é cortar o marketing. Vamos tirar o orçamento aqui, porque esse aqui é um custo que não está gerando resultado, não está gerando valor para a gente. E eu venho acompanhando isso e assim, a primeira coisa que quando você tem uma dificuldade, a última coisa que você faz é tirar o marketing. Mas isso faz parte de um processo comportamental do brasileiro, que é o processo comportamental de imediatismo. O brasileiro ele quer o resultado para ontem, isso é uma questão cultural. O brasileiro está acostumado a trabalhar com ciclos inflacionários, ciclos monetários distintos. E isso gera uma cultura de eu preciso consumir para ontem, fora a questão dos parcelamentos, né? A cultura brasileira ela permite que você compre um produto, parcele em 10, 12 vezes. Isso você não vê em economias mais estruturadas como a economia americana e em alguns países na Europa. Então, esse imediatismo ele vai para a realidade do negócio. Então, o cliente ele começa a investir em tráfego pago, ele não entende que existe um planejamento, uma fase de adaptação, a questão do algoritmo, como ele trabalha, e ele já quer o resultado da noite para o dia. Isso principalmente porque não existe uma definição clara de objetivo, né? A gente assiste isso diariamente lá. Então, o cliente ele começa, mas ele não entende nem o que é que a empresa precisa, né, de início. O que chega de empresa nova, eu não sei nem por onde começar. Mas e aí, você se estruturou para trabalhar com a gente? Não. Vem com essa pegada de preciso que vocês resolvam a nossa situação e preciso que vocês façam um milagre do dia para a noite. Tudo bem, a gente faz milagre, de certa forma. Mas o que acontece? O planejamento, que nem você disse, de pelo menos você se estruturar por uns 4, 5 meses, 6 meses, já faz uma diferença. Porque você tem tempo para pensar num plano estratégico, você pode montar uma rotina de ações, você pode criar testes A, B, C, D, E, F, você pode criar vários tipos de testes, tá? E quando você começa a trabalhar de uma forma mais estruturada, mais organizada, a chance de você ter sucesso é maior. Sim. Então, é complicado porque vem empresas do nosso canal querendo o resultado do dia para a noite. E não é assim que funciona, não vai funcionar. O algoritmo mesmo que você citou, ele precisa de aprendizado, você precisa colocar segmentação, você precisa ensinar ele quem é interessante para você, você precisa monitorar esses canais, você precisa fazer testes com procedimentos e técnicas, né, de análise para poder começar aí ter um certo resultado. Isso. E o outro ponto que tem muita falha no negócio é ter... O cliente geralmente chega para a gente, oi, tudo bem, não sei o quê, mas não acompanha. Eu terceirizei, mas eu não sei o que está acontecendo e eu quero o resultado aqui na minha mesa e acabou.
mas ele não interage, ele não vem de frente junto com você. Às vezes até a falta de conhecimento do próprio negócio. O cliente ele tem um negócio operando ali há 3, 4, às vezes 5 anos, mas ele ainda não conheceu o público-alvo, principalmente empresas que trabalham com diferentes tipos de clientes e não são tão segmentadas. Então, assim, definir público-alvo, ele garante muito acerto na hora de construir estratégia. Então, assim, aí quando você não tem um público-alvo definido, você gera o quê? Campanhas genéricas, não converte. Então, às vezes a falta de conhecimento do negócio, de um ponto de vista estratégico, impede também que o cliente tenha êxito. Então, assim, o cliente, às vezes, ele está imerso em operação. É muito comum no Brasil o pequeno e médio empresário acumular funções. Às vezes, o cara está ali num negócio em crescimento, mas ele é o financeiro, ele é o marketing, ele é o RH, então ele é contabilidade. E um ponto para falar, pessoal, não está errado isso. Tá? Não, eu entendo, o Brasil, tudo é muito caro, tudo tem custo. Eu entendo quando você está montando um negócio, você não tem para quem correr, você vai olhar, você vai chutar. Hoje eu cheguei hoje à tarde, o João presenciou. Você está chutando o escanteio, você está correndo para a área para cabecear e você está voltando para o gol para poder pegar a bola, para pegar o contra-ataque. Então, é normal você passar por isso e como é que faz para você sair disso, né? Qual que é a dificuldade que todo mundo tem? Como é que um gestor, um empresário, o dono, ele sai do operacional? E a gente também... É muito difícil. Não é fácil. É um grande obstáculo, às vezes, para o crescimento. Lógico que sair da operação, em muitos casos, é uma realidade que não existe. Impensada, né? Para algumas empresas, para alguns negócios. Mas isso é importante. Você sair um pouco do seu negócio e enxergar ele de cima. Por que eu não estou crescendo? Quais são as minhas áreas? Às vezes você gasta uma fortuna em consultoria, mas a solução ela é tão evidente. Basta você sair um pouco do dia a dia e olhar o seu negócio um pouco de cima, as suas áreas. Quais são as áreas mais impactadas com a recessão econômica, com uma dificuldade ali na parte tributária, entendimento de práticas adequadas de imposto, regime tributário. Então, assim, às vezes a solução ela é muito simples, mas você não consegue enxergar porque você não sai ali da operação, do dia a dia. E a gente vive isso como empresa e vive isso no dia com os nossos clientes também. Então, isso impacta bastante. E o outro pecado capital também que nós observamos aí ao longo de mais de uma década é a obsessão, né, por curtidas, por likes. Então, a gente entende que isso não necessariamente quer dizer resultado ou conversão, né? Assim, curtida, like, compartilhamento. Compartilhamento já é mais legal, mas curtida, like, view, é bacana? Com certeza é. É uma prova social. Quando você tem um cliente que vai para sua página, para sua landing page, visita seu canal, vê lá um monte de post, vê que tem likes, curtidas, pô, é bacana. Mas isso não vai te trazer retorno financeiro. Vai trazer prova social que você pode usar pode fortalecer uma opinião de um cliente a querer fechar um negócio com você. Sim. Fato. Fortaleza o brand, mas não necessariamente gera resultado financeiro. Outro erro mortal no marketing digital é a dependência exclusiva de mídias pagas. O impacto disso no negócio, na estratégia, simplesmente focar em tráfego pago, em mídias patrocinadas, isso gera uma dependência muito grande de uma única estratégia, gera vulnerabilidade com relação a mudanças de algoritmos, aumento de custo. Assim, o que eu tenho visto direto, assim, chega a empresa lá, o que eu faço? Pô, eu trabalho com... A gente quer só fazer tráfego pago. A gente até no começo, né? Começo da Tomorrow, bora, só fazer tráfego pago? Beleza. Tem um monte de empresa que tá aí até hoje, com a gente, inclusive, que só faz tráfego pago. Beleza. Mas e o resultado? A curto prazo, é legal.
Você começa a montar campanha. Outro ponto que quem faz tráfego pago tem que fazer um traqueamento avançado, tá? Isso aí é essencial para resultado, porque quando você faz traqueamento avançado, a gente está falando do traqueamento via server-side. Hoje, eu estou abordando um pouco desse tema porque um pouco mais técnico, mas ele é relevante. É extremamente relevante. Quando você manda o usuário para o site, hoje nos navegadores mais novos, até com a LGPD, os cookies ali eles morrem depois de um tempo. Tá? Tem navegador que nem o cookie acaba pegando. E o que acontece? Quando você faz o traqueamento avançado, basicamente você está pegando aquele usuário, aquela pessoa que entrou lá, você está pegando as informações e você está mandando para um servidor. E desse servidor você espelha para os outros canais, Google e tudo mais. Como era feito antigamente? Os dados eram passados diretamente para as plataformas. O que aconteceu? O traqueamento avançado, ele preserva o cookie por mais tempo, ele dá uma segmentação melhor, ele organiza melhor os dados e você tem mais conhecimento, interação daquela pessoa que está comprando para você fazer perfis semelhantes e tudo mais. Então, quando você tem um traqueamento avançado com uma campanha de tráfego, você vai ter um resultado. Beleza, só que você é dependente do tráfego, só que existe no marketing diversos canais. Então, a gente está falando de... você tem e-mail marketing, você tem YouTube, você tem podcast, você tem panfleto de rua, você tem... O marketing raiz, né? O tradicional. Você tem até carro de som que toca passando, depende da região que você mora, funciona. Bem. E eu estou aqui com uma pessoa que usa isso até hoje. Então, você tem muitos canais. Você depender de um único canal, por mais que ele seja eficiente e bom, você está criando um problema para você. E outro detalhe, Bruno, que você falou, muito importante sobre o traqueamento, é o aumento do ROI, né? O que você investe, o retorno ele vai ser muito maior, porque seu custo aplicado naquela mídia, ele vai ser muito mais efetivo do que simplesmente a operação de tráfego pago por si só. Então, além disso, né, falar dos benefícios do traqueamento é o resultado. Agora, voltando ao tema, fazer só tráfego é legal? A gente vem acompanhando dentro dos clientes da Tomorrow, aqueles que estão mais tempo com a gente, são aqueles que fazem mais canais. É aquela pessoa que gera um bom conteúdo, ele está no e-mail marketing, sabe usar e-mail marketing, porque não é só mandar e-mail. Você tem toda uma estratégia que você monta ali de segmentação que você vai ter mais resultado. Se você conseguir fazer uma automação, até mesmo com IA, via N8N, que é uma plataforma de automação, e você consegue criar automações de integração do seu CRM, tá? Do seu lead, com a parte de e-mail marketing para poder segmentar públicos e tudo mais, você pode criar coisas fantásticas com e-mail marketing. Usar com sabedoria os canais orgânicos, né? O SEO. SEO também é maravilhoso quando funciona. E SEO aplicado, ele gera volume, gera audiência para dentro do site. E não se esquece, aquele cookie aquele traqueamento de server-side que eu falei, o traqueamento avançado, entrou um lead orgânico, ele está pegando também. E está rastreando. Bruno, a maioria da nossa audiência ela é leiga. Vamos explicar assim, como se você estivesse falando com seu filho de 3 aninhos. O que é o SEO? Tá. Bom, Search Engine Optimization, que se diz otimização nos sistemas de busca. Otimização nos mecanismos de busca, tá? Então, basicamente, SEO é você criar audiência orgânica. O que é audiência orgânica? Existe a audiência paga, que são as pessoas que pagam, clicam no anúncio, entram lá dentro do seu site, vão lá, navegam e tudo mais. E existe a pessoa que chega organicamente. Ela vai pesquisando no Google, vai pesquisando em canais separados e acaba caindo no seu canal, não por meio patrocinado. Então, quando você consegue criar audiência orgânica, ela acaba sendo uma audiência muito rica. Que é um conteúdo massivo
feito na internet, através de blogs, notícias, tudo isso vinculado ao seu site, ao seu e-commerce, à sua estrutura. Por exemplo, é engraçado porque eu venho acompanhando há um bom tempo, lead orgânico, usuário orgânico, ele tem uma taxa de engajamento muito maior do que os outros canais. Então, quando você consegue, num determinado nicho, colocar a sua posição ali com bom ranqueamento, que já é super legal, você já conseguiu chegar ali e colocar, e você consegue criar tráfego orgânico, e o tráfego orgânico consegue chegar no mesmo número de usuários de tráfego pago, você fez a lição de casa, você vai ter resultado, você vai ter alta taxa de engajamento, e com certeza teu custo por lead vai cair também. Sim. Tá? Sim. Porque você começa a ensinar os robôs do Google, os robôs do Meta, que estão aprendendo quem está ali dentro do teu site, estou falando pro... Sim. Vai ensinar os robôs vão entender quem está entrando e vão começar a trazer perfis semelhantes. E quando você consegue fazer o traqueamento, quando a pessoa clicar no botão lá, comprar, ou clicar no botão, falar agora, agendar minha conversa, agendar minha reunião, clicou lá no botãozinho, você conseguiu traquear. Se você ainda conseguir coletar os dados dessa pessoa, cara, você vai ter um bom resultado. Sim, tá? sim. Fato. Mas, de novo, a gente está falando de SEO. O que mais tem de canal que a gente pode explorar aí, que a gente não olha? YouTube. YouTube é um canal rico pra cacete, bom. Canal que se você gera um conteúdo de relevância, né? Conteúdo rico, que gere valor para as empresas, porra. Isso falando de negócio, né? Porque tem muito conteúdo que é relevante e tem milhões de visualizações. Né? Não, quando a gente fala... É que é difícil falar de negócio e isso é legal, cara. A gente vai... Como esse aqui é o nosso primeiro podcast, a gente tá... Da Tomorrow Talks, a gente vai se soltando cada vez mais. Então, mais pra frente vai ter happy hour com a Tomorrow, vai ter uma coisa mais solta, mas com o tempo a gente vai pegando a manha. E falando de erros mortais, né? Outro que costumamos presenciar é o conteúdo irrelevante ou mal feito. É simplesmente você seguir uma trend, um meme, e fica aquela coisa desconexa com sua estratégia, com seu planejamento, e às vezes até criando um problema de imagem para a empresa. Então, esse é um erro aí... É grotesco. E quando usar e quando não usar. Porque tem vezes que você tem uma empresa que ela tem um Instagram que é engraçado, cômico, e tá no trend ali, sei lá, um vídeo engraçadinho, e você fala, pô, uso ou não uso? Será que vale a pena? Será que eu tô copiando indo com... Uma das últimas que eu vi lá, não é uma das últimas, uma que eu lembro que era quando começou a ter pixelização, o Pixar lá, todo mundo pegava, mandava o desenho e ficava naquele formato da Pixar lá. Todo mundo, pô, eu fiz para vários clientes, a gente fez, mas chegou a ficar banal, ficou chato, sabe? Tipo, será que eu tinha que ter usado aquilo? Você fica pensando e tal, beleza, conteúdo por conteúdo, não é só fazer mais do mesmo, sabe? Tem que ser pensado, você tem que gerar ali um valor. A cada postagem, a cada conteúdo, ele tem que ter valor, ele tem que ter resultado, assim, para você. Você tem que olhar para aquilo e falar, isso aqui tá bom mesmo. Você mesmo tem que se questionar se está entregando aquilo que você quer. E ter um pouco de empatia e de se colocar no lugar do cliente e ver se, esse conteúdo aqui é algo que eu gostaria de consumir ou é algo que eu passaria. Isso também é importante, às vezes, fazer essa autorreflexão, né? Não só para isso, mas principalmente para empresas que trabalham com um site institucional ou uma e-commerce ou uma landing page bem estruturada. Muitas empresas ignoram a experiência do site. É comum encontrar casos na própria Tomorrow de clientes que, a estratégia de tráfego pago está muito bem feita, mas você vai olhar o site do cliente, ele tá um show de horror, né? Assim, e com detalhes que o cliente acha maravilhoso e é difícil você chegar para o cliente e falar, olha, esse não é o caminho. Eu sei que você gosta desse barulhinho que o site faz quando você entra, mas eu acho que isso não é o caminho adequado. Então, assim, a estratégia
a estratégia de comunicação ela tá perfeita, mas quando você vai olhar a experiência do usuário, porque o cara não está vendendo, se ele está com investimento, o orçamento está bem feito, o traqueamento é bem feito, mas quando o cliente entra no site e vê uma coisa assim que não passa segurança, né? Então é aquela coisa, o user experience, né? A experiência do usuário hoje em dia, com o mercado super competitivo em alguns segmentos, né? Alguns segmentos aí que tem uma dinâmica um pouco mais de guerra, de combate, é um oceano vermelho ali. Você ter uma experiência de usuário no site é algo que diferencia da concorrência, gera venda, enfim. E até o brand pode ser trabalhado com um site com uma boa experiência, né, para o usuário. A grande verdade é que a gente está falando de números. Você melhor do que eu sabe a respeito. Bem mais. Se tudo na internet é mensurado por número. Se não está sendo mensurado por número, você não está tendo a leitura adequada. Então, se o site ele tem uma boa taxa de engajamento, já é legal. Se o site ele tem... Se você não metrifica indicadores do processo de funil... Esse é outro erro mortal, que é não mensurar resultado corretamente. Porque às vezes você pode até mensurar o resultado, mas não está fazendo da forma correta. Então é você entender quais são os KPIs, que são os indicadores relevantes para o seu negócio. É muito importante, às vezes, o cliente, né, que trabalha com marketing digital ou que tem uma agência prestando serviço, sempre cobra um dashboard, que seria um mural com os principais indicadores, o custo de aquisição por clique, quantidade de leads que entraram, como é que está a questão das conversões. Então, assim, não só para tráfego pago ter um dashboard, mas também para a parte de social media. Tudo pode ser medido, crescimento da rede social, engajamento, o tipo de tom de interação com sua marca. Isso é muito importante. As pessoas, às vezes, têm ali investimentos altíssimos em conteúdo, em rede social, mas ele não está medindo como é que o cliente enxerga a sua marca. Por exemplo, alguns bancos não fazem essa leitura. Tem ali um investimento milionário em tráfego, com digitais influencers, mas quando você vai olhar como o público, como as pessoas, os seguidores interagem com a marca, são comentários horríveis, né? Assim, esse banco é um lixo, esse banco não respeita o cliente. Então, assim, o que é que a comunicação, o que é que o marketing faz, né? Como ele não apura esses resultados corretamente? Porque se apurasse, com certeza a estratégia seria modificada e a aplicação do recurso seria outra. Acaba que a rede social da empresa vira um saque, né? Vai lá para ter reclamação. Exatamente. E aí o pessoal do marketing tenta resolver rápido para não ficar aquela situação grotesca, desagradável. Aí do nada bloqueia os comentários. Então, assim... Eu não vou falar porque quem nunca comprou um produto, o produto veio quebrado, veio com problema... Onde você vai reclamar? Você reclama no saque do e-commerce, você reclama lá no contato, ninguém responde, ninguém fala nada. Aí você, não tô sendo ouvido. Você vai no Instagram lá, no primeiro comentário, o cara faz aquele post que é super bonito, legal, elegante, não sei o quê. Aí você vai abrir aquele post lá, você olha... Solta uma bomba Você solta uma bomba lá, aí você vai ver tem mais uns 5 na sequência fazendo a mesma coisa. Aí você olha um pra cara do outro, e agora? Isso aqui é um efeito manada destrutivo. Né? Aí, de repente, começa... Você vai no Reclame Aqui. Não sei se pode falar. Pode, né? Sim. Vai lá no Reclame Aqui. Aí, de repente, alguém de marketing da empresa coloca. De repente, liga um pessoal pra falar com você pra realmente resolver o problema. Aí, precisa chegar nesse estresse? Precisa chegar nessa frente, né? Inclusive, falando do Reclame Aqui, o Reclame Aqui virou um grande termômetro de consumo no Brasil. Muitas empresas que começam a operar online, elas fazem questão de fazer sua conta justamente para ter essa avaliação de outros clientes, de como a empresa responde, a taxa efetiva de soluções. Então, hoje, o Reclame Aqui passa a ser um recurso de avaliação de mercado. Se a empresa trabalha bem, se a empresa responde bem, atende bem, muito provavelmente, se a pessoa se interessou pelo produto, muito provavelmente a conversão
Vai acontecer. Não, eu, por exemplo, quando eu vou num e-commerce que eu quero comprar alguma coisa, tá muito barata, o negócio ali tá um preço duvidoso e tal. Você, será que esse site é legal? Sempre, eu vou no Reclame Aqui. Se eu vejo que tem umas 6 reclamações, não foram atendidas e tal, umas 10, assim. Eu, não, acho que a empresa ela existe, o negócio tá bom, é quente. É real, é real. Você compra e vai para cima, né? Bora. Outro ponto, né, que nós observamos também, principalmente nessa parte de conteúdo em marketing digital, empresas que aparecem de vez em quando, né? A falta de consistência. Você criar um ciclo de criação de conteúdos, né? Você vê que todas as pessoas que cresceram na internet, elas de forma unânime tiveram a questão da consistência na criação de conteúdo, na periodicidade, né? Toda semana ter 2 vídeos no YouTube, ter gravação de podcast, ter publicação, ter Reels. Então, assim, de uma forma sequencial e ininterrupta. Isso é muito importante. A jogada não tem segredo, tá? A primeira coisa que você tem um chat GPT. Você tem IA, que está ali do teu lado para você usar e usufruir, e ele vai te dar respostas muito legais. Vale até um podcast só sobre IA. Sobre IA. É uma coisa que a gente vai falar. Aí você tem a IA ali ativa, funcionando. Mas, por que eu falei IA? Quando você tem dentro da sua empresa processos, começo, meio e fim, sequência, persistência. E outro ponto, você faz o conteúdo, você gera os dados, você olha os dados e você discute internamente, tá? Cria uma pauta, discute. Isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, isso aqui deu certo, isso aqui deu errado. O que você faz? Você olha o que deu mais certo, você tenta entender por que aquilo deu errado, por que aquilo deu certo. Cria um calendário editorial para isso, faz um fluxo de publicações. E segue o jogo, entendeu? É fazer testes, ter... Como é que é aquela palavra? Agora eu não estou lembrando. Quando você faz por sequência, ter persistência. Não é persistência. De forma contínua. Forma contínua. Eu tinha uma palavra. Ideal. Mais tarde ali. Então, você ter sequência naquilo que você está fazendo, você olhar os números. Se você olhar para número, você vê resultado e você vê que aquilo lá está engajando, está entregando, está funcionando, faça mais daquilo. Tá? E assim, crie programações para você inovar também, porque você pode ficar viciado e refém de uma coisa que você faz sempre, que uma hora para de funcionar. E essa é uma das melhores formas gerar relacionamento, é você manter a consistência. Consistência. Talvez consistência. Beleza. Vamos lá. Outro erro mortal é a questão do atendimento, né? Acompanhar a jornada do cliente, entender qual é a jornada do cliente e você ter um atendimento bem estruturado, porque não adianta todo esse esforço, você ter ali o processo de desenvolvimento de campanhas, você ter uma rede social bem estruturada, você ter a consistência, você está medindo seus KPIs, você ter um bom user experience no site, mas quando chega ali para o atendimento, ou seja, uma área comercial, ou um bot sem uma estrutura bem composta, você destrói todo o trabalho. Muito comum acontecer isso lá na Tomorrow. E a gente começa a questionar o resultado do cliente, porque nós sabemos exatamente quantas conversões aconteceram, quantas ligações aquele cliente recebeu, mas o atendimento... E você vai monitorar o atendimento? Pô, deixa eu ver o que está acontecendo. Oi. E aí? Boa noite. Boa noite. E mais nada. Aí a pessoa, e assim... Outro ponto. Não tem equipe treinada. Não tem tempo de resposta rápido, tá? O atendimento ideal, o que seria? Você ter uma pessoa de prontidão ali, ou uma IA bem treinada, com prompt ali preparado, com o prompt dela, ela precisa ter integração com a tua empresa. Se é um e-commerce, ela precisa entender todos os dados do seu e-commerce para saber o que você tem de produto lá dentro, o que você tem de link, para ele poder dar o suporte. Então, se você já tem isso, muitas vezes a IA resolve ali o atendimento.
Eu mesmo já resolvi vários problemas, ou tive problemas resolvidos por IA. E assim, eu não sou um cara que gosta de falar com robô. Nunca, acho que ninguém gosta de falar. Mas eu já peguei algumas situações que eu vi robôs bem treinados que resolveram a minha situação. Exatamente. Mas hoje existem recursos de IA que conseguem facilmente realizar um atendimento de excelência, inclusive melhor do que muito atendimento humano. Humano. Hoje você Infelizmente, né? Não sei se você tem ferramentas, né, como a N8M, que você consegue criar um fluxo de atendimento, você liga para a pessoa, você marca uma consulta, você fala com uma pessoa que parece humano do outro lado da linha. Tem sotaque. Tem sotaque, um sotaque acolhedor, um sotaque de Minas, assim, né? Uma pãozinho de queijo. Bonzinho. Uma coisa assim, né? Acolhedora e tal. Então, hoje existem recursos de IA que conseguem, sim, trazer um atendimento efetivo, um atendimento muito bom, mas ele precisa ser bem estruturado. Ele precisa ter um bom banco de dados, um bom fluxo, né, de alimentação. Precisa ser você mesmo precisa treinar ele. Se você souber fazer o treinamento das informações que chegam, que deram certo, e você começa a é o mesmo robô do Google e do Meta que a gente falou no começo, que tinha um robô que chegava lá, entra o usuário, ele aprende. Se você mandar para IA informações que são legais, que são relevantes, conversas bem-sucedidas ou vendas que ocorreram, e você souber como implantar isso no banco de dados dela, ela vai aprendendo. E ela vai conseguir replicar essa ação. Sim. Isso que é legal. E facilmente atender qualquer expectativa do cliente. Mas é isso. E precisa ser validado e testado. Também não vai... Faz o todo o ciclo, testa. É interessante o processo de teste de ferramentas IA. São as perguntas aleatórias que você pode fazer para validar o tipo de resposta que ela vai entregar. O João é perfeito para testar, né? Porque a gente fez uma IA nossa e acho que 90% era palhaçada. Mas foi engraçado. Mas ela saiu muito bem. Não, mas eu dei muita risada, cara. As horas de riso ali. Eu fui até mostrar para minha esposa, ela, legal. Eu tava chorando de rir. Mas vamos lá. Outro erro mortal, né? No marketing e no marketing digital é copiar estratégias estrangeiras, né? Que, enfim... Funciona lá fora. Ou de concorrentes sem fazer a devida adaptação. Porque existem fatores culturais, comportamentais, de mercado, que às vezes as empresas simplesmente ignoram. Deu certo nos Estados Unidos, deu certo na Alemanha, deu certo na França, no Brasil é mais uma certeza. E, enfim, isso acontece... É muito comum ver isso em franquias, né? Franquias de países, principalmente dos Estados Unidos, que vêm para o Brasil. Você vê hoje eu não conheço nenhuma franquia de donuts no Brasil. Por que será? Então, assim, são comportamentos de consumo, mercado que... Mas não tem aquela Dunkin' Donuts lá? Você conhece alguma unidade aqui em São Paulo? Eu não conheço. É verdade. Eu já vi em alguns lugares, assim, mas não é tão famoso que nem lá fora, é verdade. Tim Hortons Agora no que Canadá. você falou, assim, mesmo. Então, assim, é um sucesso. Por exemplo, no Canadá você tem a Tim Hortons, eu acho que é isso. Que principalmente naquela região ali de Vancouver, Vitória, eles são muito fortes. Eu acho que no Canadá inteiro. E aqui no Brasil eu nunca vi nenhuma franquia. Então, assim, essas questões culturais, hábitos de consumo, muitas vezes eles são completamente ignorados e por não olhar para o fator de consumo, o comportamento de consumo. Tanto que se você para ver um case desses, o McDonald's tem algumas regiões que acho que na França, né, ele tem outra cor. Sim. Na Índia não tem carne bovina.
Né? Então, fizeram uma boa adaptação. Pô, eu vou ter que ir pra lá um dia só pra só experimentar, pra cara. Vai só pra sozinho, ver. Não, pô. Lá é legal, cara. Não, legal. Ah, não, aqueles vídeos são bem instigantes. Dá assim. vontade de tomar um banho no Rio Grande. Tenho vontade. Eu ainda vou fazer isso. Pô, vamos junto aí, ó. Vamos aí. Se a gente chegar a 1 milhão de seguidores... Ó, aqui, ó. Promessa, hein? 1 milhão de seguidores, o João e o Bruno vão tomar um banho no Rio Grande. Combinado? Ó. Fechado. Merda de promessa. Cara, você sabe que eu... Não, fechou. Só vou ter que... Sei lá, como é que... Questão de doença e tal. Mas acho que não pega nada, importa. Né? Molecada lá aguenta. Não importa. A gente aguenta, cara. O pessoal toma sorvete do gelo da água do Rio Grande, cara. Então... isso aí não. Eu só... Meu acordo aqui é só o banho. O sorvete eu não tomo, não. Mas o banho eu tomo. E aí, enfim... então, as culturas, né? Enfim, o Brasil é um país que é riquíssimo, culturalmente falando, e com divergências culturais absurdas. Então, assim, você analisar comportamentos culturais da região norte, nordeste, sul, sudeste, a gente está falando aí de, sei lá, uns 5, 6 países dentro de um só. Então, até isso é importante as empresas terem essa atenção. Saberem se posicionar, né? Porque o posicionamento que você usa em São Paulo não é igual o posicionamento que você vai fazer lá no norte. Conheço algum... É porque é delicado falar nome de franquias que exercem práticas inadequadas, mas eu conheço franquias de determinados segmentos que, por exemplo, o cliente ele é obrigado a comprar um determinado pacote de produtos, tá? Então, por exemplo, o que o sul-sudeste consome é um tipo de produto, o que o norte e nordeste consome é totalmente distinto. Mas essa franqueadora, ela obriga o cliente a comprar X quantidade de produtos e todos os produtos são iguais. Eles seguem a mesma coleção, os mesmos modelos, e muitos clientes em determinados estados quebraram, porque eles não conseguiram girar essa mercadoria. Porque tem até aquela história, não sei se pode falar, qualquer coisa, se a gente vai corta, mas do Guaraná Jesus. Sim. Foi um case bem famoso, né? Porque a Coca-Cola comprou, porque os caras estavam derrubando lá a região. Sim. E aí a Coca-Cola tentou fazer um brand mais bonito, mais comunicativo. Não a funcionou. População parou de comprar o negócio, voltou pro Guaraná Jesus e a população ficou feliz da vida. Porque não se identifica. O cliente não se identifica com aquilo. Por isso que quando você faz marketing digital, você também é digital, você olha números, engajamentos, tem toda a parte, a parafernália que você vai usar ali para se posicionar. Mas também tem aquele ponto que... Qual é a localização? Esse anúncio com esse senhor vai funcionar nessa determinada região? Ninguém olha isso. Outro ponto que é muito interessante, o cliente, independente do tamanho ou do mercado, ele construir as personas. Ele ter na estrutura dele, em algum momento, eu sei que algo... É chato. É chato. Não é tão chato, cara. Mas é porque é um trabalho de reflexão que não é tão fluido como as outras partes do processo. Você tem IA que você pode te ajudar, mas a gente fez. Sim. A gente faz. Eu não sinto muita vontade a fazer ali, porque você cria um monte de vírgula na questão, o cliente muitas vezes não concorda, mas aí quando não concorda é melhor ainda. Porque o cliente começa a realmente a falar quem é o público dele. Isso. Porque bota pra fora. Porque... É terapia intensiva. Não, chega uma pegada, você chega lá, fala do seu público. Não sei o que, tal. Beleza, vou desenhar a persona. Aí você entrega, a tua persona. Não, pera aí, não é bem isso. Aí o cara solta aquilo que você precisava ouvir. Então você sabe quem é a sua persona. Depois que às vezes até com nome e sobrenome. É verdade. Bom. Um ponto muito relevante, Bruno, que é pouco trabalhado, independente do tamanho da empresa, do tamanho ou do segmento da empresa, é porque as empresas cortam o marketing como primeira estratégia de redução de custo. Geralmente é pessoal e marketing. Mas assim, por que o marketing?
Por quê, né? Tem Por quê? tanta... Você pode cortar o café. Não, o café não rola. Às vezes corta o café. É. Vai para uma marca mais em conta. Vai aquele café com asa de barata e perna de rato. Né? Tem sim. Tem os cortes no café também. Tem que se virar. Mas o marketing, cara, para uma empresa, ele é muito importante. Porque é um canal que trabalha junto com vendas. E ele tem que ser o motor da empresa para trazer uma sequência de vendas e de resultado. É a força geradora ali de captação. Né? Captação e manutenção de clientes. O que eu tive de empresa que estava meio mal das pernas, veio falar com a gente, fica ali por 6 meses, começa a ter um certo resultado, começa a ter uma certa relevância, e do nada eles vão lá, agora vamos dar uma cortada nisso, vamos para um outro caminho, e aí começa a se enterrar de novo. É o princípio de redução de custo, né? Mas o empresário precisa ter essa consciência de que reduzir investimentos em marketing pode, inclusive, reduzir o fluxo de vendas, a estrutura comercial e a geração de caixa. Então, assim... É muito delicado essa decisão, né, por parte do empresário. Você pode pensar em racionalizar o recurso, empregar em outros formatos, mas não diminuir verba de marketing. Não, o que me deixa um pouco assim, cabreiro, não sei que palavra usar agora, mas deixa, de certa forma, angustiado, é quando você está fazendo uma campanha de tráfego pago para uma empresa, o resultado está aparecendo, você está começando a ter um ROAS, não ROI, um ROAS legal de retorno. Fala pro Eric o que é ROAS. Eric é seu filho de 3 anos. Return of Advertisement. É retorno do investimento dos anúncios. Dos anúncios. Só anúncio? De anúncio. Você começa a ver que a campanha começa a ter uma performance legal, a campanha está entregando conversão, você está vendo o número de aumento de vendas, e você fala, pessoal... Antes eu falava bandeira branca. Hoje em dia eu falo, não, pessoal, dou bandeira verde para vocês começarem a aumentar seu orçamento, começarem a investir, porque está dando resultado. E geralmente, não, vamos aumentar, sei lá, estamos investindo 10 mil, põe 10.500. Acho que essa diferença vai ter um grande impacto. Não vai acontecer. Não vai. Você pode ter alguma diferença ali, mas quando você quer escalar a sua empresa, você precisa também ter coragem como empresário. Se você está vendo que os resultados estão aparecendo, estão melhorando, você também tem que ter coragem. Tem que acompanhar esse fluxo com os aportes de investimentos que acompanham esse processo de crescimento. Tem gente do nosso lado lá, tem gente... acompanhando esses números, tem gente trabalhando em cima disso que a gente está monitorando. A gente está falando, você não vai investir nisso. O gestor de tráfego, do caso, ele vai ver esse resultado, ele vai acompanhar e vai ver isso aumentar. Entendeu? Ele está lá para trabalhar. Agora, outro ponto também que é crucial, que eu vejo, a campanha deu certo, simplesmente o gestor da conta, o cliente, né, a empresa, simplesmente larga a mão. Não fala mais com você. Some. Dá um chá de sumiço, vai embora. Até não. Aí dá 8 meses, o cara vem mandar... pessoal, a campanha não tá indo muito bem. Ele vem no problema. Ele vem... o que tá acontecendo? E aí, outro fator crucial no tráfego que existe, que ninguém considera para todo ramo, desde sei lá, ramo funerário, até o ramo, sei lá, existe sazonalidade. Existem épocas boas e existem épocas ruins. Não é porque você está pagando que você vai ter mais resultado. Obrigatoriamente você vai ter resultado. Você vai ter... Mais uma vez, consistência também. Até o algoritmo entende isso. A gente já vivenciou, né, casos de que houveram reduções expressivas nos investimentos e a resposta... na altura. Você reduz um ciclo, um determinado tempo, depois aumenta de novo para você recuperar aquela performance, demora.
Então, assim, o próprio algoritmo também entende a importância da consistência, que para eles é estratégico também. Manter o dinheiro entrando, né? De forma consistente. Não é falado, mas eu suspeito que dinheiro há rumores que manter dinheiro lá dentro você é bem visto e não posso falar que deve. Existe uma especulação que é bonito você manter sua empresa botando dinheiro lá dentro, porque eles vão te entregar. Eu não sei se isso a gente fala, mas a gente pensa. E consideravelmente é muito importante considerar que a consistência dos números também, a consistência dos resultados, existe a sazonalidade e também o jeito muito fácil de você analisar sazonalidade não é olhar o mês anterior. Tem muita gente que, agora em março eu tô bem, abril já não fui tão bem. E por que março eu fui melhor e abril eu tô indo mal? Peraí. Vamos olhar um ano. Como é que foi março e abril? Como é que repetiu esse mês no seu negócio? Imagine se a gente estivesse falando de chocolate, que tem a Páscoa. Quando que vende chocolate? Na Páscoa. Panetone no Natal. Então, até no ramo funerário tem épocas que as pessoas falecem mais. Sim. Então, todo negócio ele tem uma sazonalidade e na internet também. Então, e como é que eu mantenho a consistência? Você não tira o pé do freio. Na verdade, quando você trabalha diversos canais, você gera conteúdo, você vai ter uma redução de resultado, mas você continua consistente. Você continua lá. Você só tem que entender que tem épocas que são melhores e épocas que são piores. Tem cliente nosso que ele sabe que a partir de junho até dezembro vem melhorando. Quando chega janeiro, fevereiro e março, a empresa dele cai. Então é uma época que ele já entende isso, porque já o negócio dele funciona assim há mais de 30 anos. No digital também não foi diferente. Seguiu a mesma linha de procedimento. E ele simplesmente sabe que nessa época que está com baixa sazonalidade, ele simplesmente arruma a casa. O que a gente tem que fazer, como é que a gente organiza aqui, e a gente está lá para pensar junto. Porque é algo quase que unânime, é o comportamento imediatista dos clientes. Então, assim, isso é notório, independente do tamanho do tamanho do negócio, do segmento, e isso tem razões culturais muito bem estruturadas. Uma delas é o histórico de estabilidade econômica, né? O Brasil já passou aí por cruzado, cruzeiro. Nós éramos muito pequenos no período de hiperinflação, né? Que as pessoas às vezes iam comprar leite, o leite triplicava de preço, 10 da manhã era 10 mil cruzeiros, 6 da tarde já era 80 mil cruzeiros, né? Esses picos inflacionários geraram um comportamento de, poxa, eu preciso comprar, eu preciso consumir, eu preciso comprar logo. Isso é um fator, né, que pesa. E assim, a gente está falando de algo que tem 20 anos. 40 anos. 40 anos. Né? Não, 40 seria anos. legal chamar alguém que viveu essa época para falar. Só para falar desse assunto, isso, cara, né? porque é bizarro. Como é que você vai o preço mudava era na hora, né? No dia. No dia. Então, assim, o brasileiro tem também a cultura do prazer imediato, né? Aquilo porque você merece, vou me mimar, mimimei. Então, isso pesa bastante. Eu mereço, eu posso ter, eu quero. E às vezes ele não tem condição de pagar por um bem ou por um serviço e mesmo assim ele consome. Outra questão também é a influência de publicidade e crédito. Hoje com bancos digitais, os bancos tradicionais também, essa questão da ideia de parcelar 10, 12, 24 vezes, né, em alguns casos, para comprar um eletrodoméstico. Isso gera uma cultura de influência ao consumo e é um consumo irracional. É um consumo que, por exemplo, o brasileiro ele faz a conta do que vai caber se a parcela cabe no orçamento, ele compra o bem. Mas ele não analisa que aquilo ali é um ciclo financeiro que dura em média 10, 12 meses ali no orçamento. Então, assim, é uma compra aqui, outra ali, e quando vê, ele está endividado.
Não pensa que eu já não pensei assim também, tá? Eu, quando era estagiário... É muito prazeroso, assim, é muito fácil, né? O acesso, ele tá muito ali, próximo. Meu primeiro violão, meu primeiro amplificador que eu comprei, meu primeiro cabeçote que eu comprei também, foi tudo parcelado ali nos trabalhos do estágio. E eu olhava, não sobrava não, dinheiro para um miojo, ia trabalhar, não ganhava nada, né? Até que chegou uma hora que na minha cabeça deu um estalo. Pô, por que eu não guardo dinheiro para comprar o que eu quero, em vez de ficar vivendo igual um mendigo? Exatamente. E segurança também, social, política, aquela coisa, eu posso perder emprego, o governo pode mudar, a economia pode mudar, então eu vou comprar logo agora e ter o acesso. Aquela coisa que só se vive uma vez. Aí vai, e aí compra um carro que não, dinheiro na que mão não cabe. Então, assim. E outro motivo que eu percebo assim, de forma gritante, é a falta de educação financeira, principalmente ali na educação infantil mesmo, né? Só até para fazer um comentário, nos primórdios, quando a gente queria montar a Tomorrow, eu podia chamar pessoas para trabalhar junto comigo. Eu conheci o João na nossa pós-graduação, nosso MBA, e o que me chamou a atenção porque ele veio da parte financeira. Então eu falei, poxa, eu não entendo nada de finanças. Não é que eu não entendo nada, mas eu não sou técnico, não sou especialista nisso. E eu preciso de alguém de confiança que faça a parte financeira e faça um bom planejamento. É por isso que a consistência funcionou. Por isso que a Tomorrow hoje cresceu, por isso que a gente tem... Porque simplesmente, geralmente quando você vai montar uma empresa, você vai estruturar uma empresa, você... isso aqui eu não dou conta, vou chamar um sócio, o sócio faz a mesma coisa que você. Ele precisa ser complementar. Então, assim, aquela questão de o ambiente multidisciplinar, cada um com suas habilidades, e assim, é uma grande ilusão você achar que o marketing é só um layout bonito, uma boa paleta de cores aplicadas, mas marketing é número, é estratégia, é indicador, é análise. Então, essa bagagem financeira ajuda muito a compor essa dinâmica mais analítica, mais com base em cálculos, em aplicações e acompanhamentos, em fluxos projetados. E assim, não é porque ele vem com uma visão, a pessoa que está trabalhando com você, que vem com uma visão que eu não tinha. Ao mesmo tempo, quando eu falava, ele ouvia, pô, realmente isso aqui é bem interessante. Quando ele falava, cara, se ele está falando, tem que acreditar. Tem que acreditar no ponto. E quando eu comecei a entender melhor os números por causa do João. E quando eu comecei a entender melhor os números, os dados, comecei a ver que tem fundamento, as coisas acontecem. Tá? Então, hoje, fui formado, fiz bacharel em design, pós-graduação em marketing digital. Hoje eu olho muito mais para número. Pós-graduação em marketing digital em que ano? Já. Tinha 30? Não, é isso. Não, tinha 28. 28 então. 28 faz 12 anos. 12 anos. Então, assim, a ideia de acompanhar a evolução do marketing digital no Brasil dá uma bagagem muito mais robusta para entender os mecanismos que funcionam, o que não funcionam, o que é passageiro, o que é perene, o que fica, o que vale a pena aplicar. Então, assim, é muito comum ouvir relatos de clientes que tiveram experiências um pouco frustrantes, né? Porque às vezes você é envolvido por uma conversa muito bonita, uma apresentação, mas a experiência, ela ainda é muito importante. Eu vejo muito isso na medicina. Quando eu vejo, pelo menos é uma percepção que eu tenho, não diminuindo os profissionais, os médicos mais jovens, de forma alguma, que estudam e têm, né, uma boa aplicação, uma boa atuação, mas os médicos mais antigos, pelo menos me passam um pouco mais de segurança, pela experiência, pela bagagem acumulada, pela boa anamnese, sem depender tanto de equipamentos e exames, né? Às vezes ali
por uma conversa com o paciente, o diagnóstico, às vezes, ele é mais preciso do que simplesmente uma requisição de exame. Você tá com uma virose. Entendeu? Então, assim, a experiência, eu faço essa analogia com a medicina, porque a experiência nesse segmento, hoje, ela é muito, muito, muito importante. O fato de você... Eu tenho mais confiança também em médicos mais velhos também. Tá? Não é só... O que eu gosto do médico novo, minha opinião, é que eles têm procedimentos que eles acabaram de aprender. E talvez, de certa forma, eu passe um pouco mais de confiança ali. Mas, por exemplo, o médico mais idoso também, ele é mais experiente. A experiência faz toda uma diferença que muda o jogo. Tá? Agora, aquele médico que é experiente, que é idoso e se adapta e se atualiza, esse cara é de fuder. Falar isso, acho que nossa geração tem esse papel muito diferenciado. Se você parar para analisar, nossa adolescência foi uma adolescência mais analógica, praticamente uma adolescência analógica, pouca experiência com digital, mais uma tela de videogame, uma coisa assim bem incipiente. Experiência de brincar na rua, de jogar bola, de estar mais em contato até com a natureza. Aí, do nada, a gente começa a ver um negócio chamado internet de escada. Aí... Você vara à noite para mexer no ICQ. E fazer outras coisas também. Jogar xadrez. Jogar xadrez. Fica lá de madrugada jogando, conversava com as pessoas ali no ICQ. ICQ, depois foi pro MSN. Veio a internet de banda larga. Banda larga. Eu lembro até hoje, quando chegou a banda larga em casa, que eu ficava indo pra frente. Nossa, eu vou poder usar a internet de tarde. Tá ligado? Aí você passa por outra transformação que vem através dos smartphones. E aí vem IA. Então, assim, nossa geração ela tem um diferencial muito grande com relação à adaptabilidade de novas tecnologias. Para a nossa geração, às vezes, é até mais fácil entender essa dinâmica e essas mudanças do que outras gerações que não viveram processos de transição como nós vivemos. É verdade, porque é engraçado. Eu comecei a entender um pouco mais de fluxo de automação recente. Já te falo que pegou um pouco no começo, porque eu tive um certo... Não foi uma preguiça, mas um certo... Já não sou mais aquele garoto de 20 anos que pegava qualquer coisa e tocava. Mas coloca um pouco de óleo e vai. Foi exatamente isso aí. Óleo é o café. Café, o Thiago, nosso amigo, ficou pentelhando lá. Ficou pentelhando mesmo. O Thiago é uma pessoa que tinha que estar vai chegar aqui. Vai chegar. Thiago, abraço. Abraço, Thiago. Tamo junto. Ele chegou, pentelhou, a gente começou a implantar automação e, cara, eu falei, por que eu demorei para fazer isso? Até reacendeu uma chama de começar a querer trabalhar mais na parte técnica, voltar para a mesa. Sim, voltar para operação. Voltar para operação, mas a vida tem escolhas. Fala, pessoal, esse aqui foi o nosso primeiro programa da Tomorrow Talks. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Espero que tenha agregado valor. E se agregou valor, por favor, curte, compartilha, segue o nosso canal no YouTube e fiquem à vontade para mandar sugestões de temas sobre marketing digital. Aqui vocês têm aqui 2 especialistas na área. Então, que você precisar, se você quiser compartilhar alguma dor do seu negócio, né, alguma coisa assim que de fato pode impactar positivamente, alguma dúvida sobre o mercado. Então, a ideia é que o nosso conteúdo tenha essa flexibilidade de construção. Nós temos um vasto horizonte de temas para serem trabalhados, mas vocês também podem sim participar dessa construção. E seria até legal, por exemplo, no próximo programa, a gente pegar as 10 dúvidas principais ali, que a gente... Top 10. Top 10, né? Top 10. E a gente pode escolher, comentar, falar a respeito, a gente pode desbravar sim, acho que é legal até.
E até mesmo futuramente a gente pensa em fazer live, tá? A gente pensa em fazer ao vivo isso. Então, e trazer convidados também. Convidados. Tá. Isso tá na pauta. A gente tá aprendendo a trabalhar com esse negócio aqui. Eu tô adorando. Esse negócio de podcast. Esse negócio de podcast, negócio moderno aí. Eu já acompanho o podcast há muito tempo, só que produzir o nosso a gente demorou um pouco. Isso. Por conta de demanda de trabalho, né, Bruno? Nós Nós somos estamos um pouco juntos. ocupados, né? Mas vai sobrar tempo para isso também. Vai. A gente pretende trabalhar a 4 mãos. Vocês falam que vocês gostaram, a gente vai ouvir, a gente sempre vai tentar trazer a nossa visão sobre o mercado, sobre o negócio. E convidados também. Convidados interessantes, tá? Não, vamos trazer pessoas... Vai ter também a parte, sei lá, happy hour, que você vai trazer um pessoal para mais descontraído e tal, mas como também vão ter convidados mais sérios, temas diferenciados. A ideia aqui é trazer valor para sua vida, para sua parte de negócios, trazer valor e trazer e de coração. Quero que, caso o que a gente venha falar para você gere resultado, compartilha. Compartilha e assim, para mim vai ser o resultado, é o que a gente estava buscando. Trazer a missão cumprida. Missão cumprida, cavalo dado, missão cumprida. Cavalo dado, missão cumprida? Não, missão dada, missão... Onde é que entrou o cavalo? Cavalo veio... Bom, mas é isso aí, pessoal. Obrigado, agradeço de coração mesmo, valeu. Valeu, pessoal.